Olá! Neste terceiro vídeo, vamos continuar o bate-papo com os nossos protagonistas deste sarau, os poetas. Estamos aqui na casa do Otacílio. Otacílio, muito obrigado por nos receber, tá? É uma honra a gente estar aqui na casa de um dos poetas mais bem conceituados aqui da nossa Limeira. Otacílio, começando então o nosso bate-papo, quem é Otacílio Monteiro? Qual a sua ligação de vida com a poesia, Otacílio? Um passarinho me contou o seguinte, que a poesia te salvou. Conta pra gente essa história. Ah, sim. Bom, então, eu sou Otacílio Monteiro. Hoje eu estou com 59 anos, mas eu ainda guardo comigo o menino que veio para Limeira com 8 anos de idade, né? Oriundo da zona rural de Araraquara, morava na usina Tamoio. Meus pais, portanto, foram a vida toda lavradores. E nós viemos para cá em 1970. E eu fui estudar no Grupo Brasil. E no Grupo Brasil, quando eu tinha 11 anos de idade, era uma criança muito tímida, com certa dificuldade até não de fazer amizades, mas de me impor frente ao grupo e tal, pela minha timidez. E uma professora chamada Dona Marta, na época ela fez elogios às minhas composições. Composição era o que se chama hoje na escola de redação. Sim. Então ela dava os temas, nós fazíamos as redações, e esses elogios que ela sempre fazia me incentivaram a continuar escrevendo. E quando eu digo que a poesia me salvou, como tem salvado no mundo todo muita gente, tanto escritores como leitores, é porque eu sempre tive uma saúde um tanto frágil e num determinado momento da minha vida me via à beira da depressão, com um monte de problemas físicos, começando a ter problemas psicológicos, e nesse momento escrever poesia, publicar livros, divulgar o meu trabalho, passei a ser conhecido na cidade, isso tudo me incentivou a continuar vivendo mesmo, né? Então eu digo que a poesia me salvou nesse sentido e em tantos outros, em muitos momentos da minha vida. E quando eu digo isso, eu quero passar essa ideia para outras pessoas também, porque a poesia, a arte em si, né, o teatro, a dança, qualquer manifestação artística, ela salva mesmo. E a poesia me salvou. Bacana. Eu gosto de dizer que a poesia, às vezes, ela nos serve como um abraço, né? Às vezes a gente está passando por uma situação de vida, a gente, na própria internet, né, a gente discorre lá, a página se depara com um texto e esse texto nos toca de tal maneira que muito provavelmente nenhum remédio ou uma outra pessoa, né, não conseguiria nos amparar, né, o que aquele textinho conseguiu, né? Então a poesia realmente tem força. No seu caso foi para retomar esse gosto, né, pelo viver, mas de certa maneira eu tenho certeza que os seus poemas eles também tocam alguns lugares, né, sensíveis, né, de algumas pessoas. Tacílio, você tem medo, né? Eu comentei sobre às vezes, né, discorrermos na internet e encontrarmos alguns textos. Você tem medo de que os livros sejam substituídos pelas telas digitais, né? Ou não, ou o poeta é efêmero a ponto de se adaptar a qualquer coisa? Não, eu acho que mudou muito, né, o conceito de... Não o conceito de literatura, mas o conceito comercial do livro mudou muito com a internet, mas não terminou. Ele não acabou e penso que não acabará, né? Você vê hoje, por exemplo, fazendo uma comparação, os vinis como estão supervalorizados hoje. É verdade, é verdade. E quando surgiu o CD, que também já é uma mídia ultrapassada, falaram que o vinil tinha acabado para sempre. Não é verdade. Então acredito que o livro tem o seu espaço, continuará tendo, e como tem também o pessoal escrevendo no espaço virtual, né?
E acho que tem campo para todo mundo e durante pelo menos muito tempo ainda o livro continuará a existir e continuará a ter o seu valor, né? O livro é um tesouro, né? Sim, sim. Conversamos com o Fiore, né, e perguntamos a ele a diferença entre poema e poesia, né? E poesia é o sentido figurado, né, daquilo, né, enquanto que poema é o texto em si. Eu enxergo nos livros, nas páginas, inclusive quanto mais antigo melhor, uma poesia, né? O livro é uma poesia, né? É um tesouro mesmo. Então, como você comentou, né, dos vinis, eu também concordo que os livros nunca vão acabar. E é mais interessante pensar, Otacílio, que a internet hoje está nos proporcionando estes poemas, né, estes textos irem mais além do que os livros conseguiriam, né? A gente faz, né, hoje um texto e já pode postar daqui a pouco, né? E sabemos que milhares de pessoas podem ler este texto. Então, de certa maneira, é uma coisa positiva também, né? Sim, tem muito aspecto positivo na internet, como tem os negativos também. Veja bem que hoje, com o espaço que é oferecido para se escrever na internet, qualquer pessoa pode, e inclusive alguns, por ignorância ou por má fé, colocam textos e assinam texto de outras pessoas, né? Tem isso também. Sim. Então tem o lado ruim e tem o lado positivo, que é esse lado que você falou, da oportunidade, né? Agora, fazendo-se o filtro, vai sobrar aquele pessoal que realmente escreve bem, né? Isso é normal, como na época que só existia a imprensa do Gutenberg, né? Então, não tem. Sim, aquela máquina. Mas realmente o alcance, a tendência é que seja maior. O que eu vejo assim é que às vezes você tem tanta informação numa página de Facebook, Instagram, tantos poemas que muitas vezes você lê e não absorve o conteúdo, como você absorve no livro, quando você realmente elege um livro na prateleira e vai ler com carinho. Tem isso também. Então, depende da qualidade do escritor, depende da qualidade do leitor, e a qualidade do leitor está sendo um pouco prejudicada pelo excesso de informações. Sim. Isso eu tiro por mim. Muitas vezes eu leio assim automaticamente, parecendo um robô. Coincidentemente, hoje, fiz uma postagem dizendo que ficaria um tempo afastado das redes sociais, porque física e mentalmente está, de certa forma, já me fazendo mal. Sim. Mas é um espaço muito bacana. Inclusive, eu escrevi um livro, gostaria de mostrar aqui, Poemas ao Pôr do Sol, ele foi escrito todo na linha do tempo do Facebook. São 40 poemas escritos no Facebook. E Legal. Depois impresso no livro. É uma experiência, não sei se algum outro autor fez, mas desconheço, né? Talvez seja uma experiência até inédita. Isso foi feito em 2016 e lançado o livro em 2017. Todo na linha do tempo do Facebook. Então é um espaço bacana que tem que saber aproveitar, tanto como escritor, como quanto leitor. Porque às vezes a pessoa não lê, né? Só bate o olho e tal, passa batido. Então, é uma competição de fato de informações, né? Nós como do teatro, né? Eu como ator, diretor de teatro, eu não abro mão do papel, do tato, enquanto estou decorando um texto, enquanto rabisco ele, né? Inclusive o amassado, né, do papel me traz uma lembrança, né, para decorar aquele texto ou para chegar a um determinado sentimento em mim. Então acho que os livros realmente têm ainda sua magia, sim, apesar da internet também ter, e é isso, né? Acho que se a gente saber filtrar corretamente, as plataformas, né, os espaços sempre serão bem-vindos, né? Sim. Tacílio, eu já vi crianças e jovens apresentando lindamente os seus poemas em forma de teatro, músicos que transformaram os teus poemas em canções, né? Tem como descrever essa gratidão, essa sensação das pessoas transformar, né, o seu texto em uma outra arte, né? É literalmente fazer as palavras saírem do papel. O que você sente quando você se depara com uma situação assim? Isso é uma emoção bem diferente, bem bacana. Eu tenho visto isso feito em escolas, porque
os professores determinaram um trabalho para as crianças, e tenho visto também espontaneamente pessoas que usam os meus poemas para transformar em outras artes plásticas, teatro, como você disse, dança. Já várias vezes em eventos eu vi isso, em festivais, e música, né? Inclusive eu tenho muitas letras minhas e poemas mesmo musicados, principalmente pelo Emanuel Massaro, que é o meu parceiro mais frequente, né? Sim. Mas também com outros bons parceiros. Isso é uma alegria muito grande. Muitas vezes as pessoas enxergam no meu texto algo ainda mais do que eu pretendi no primeiro momento escrever, né? Recriam o trabalho. Sim. Isso é fantástico, declamando, e é maravilhoso isso. O poema, é uma emoção indescritível. Sim, o poema ele tem essa subjetividade, né? Ele pode chegar em mim de uma forma, chegar em você de outra, né? Exatamente. E essa é a alma, né, de todo o poema. Isso é maravilhoso. Sim. Inclusive, você tocando nisso, a gente estava falando de rede social, no Facebook também, há uns 2 ou 3 anos, eu fiz uma brincadeira, como se fosse um desafio, um convite, né, para músicos da cidade colocarem melodia num poema. E qual foi a minha surpresa? Que 8 pessoas colocaram lindamente, cada um num ritmo, cada um usando o ritmo. Teve sertanejo, teve ritmo espanhol, teve ritmo português, né, teve samba, teve forró, baião, né? E não vou citar nomes aqui porque eu poderia esquecer algum, mas foram 8 compositores de Limeira que musicaram esse meu trabalho. Então, isso é muito gratificante. Sim. Muito legal, e mostra essa coisa que nós estávamos falando, da interpretação do texto, que quando um melodista enxerga num texto que aquilo é um samba, por exemplo, e o outro enxerga que é um bolero, pode ter certeza que também a avaliação do sentido das palavras, das ideias, foi diferente. Sim, cada um enxergou de uma forma, e a magia do poema está nisso. Sim, né? E você comentou sobre música, né? Mas nós do teatro também temos as mesmas impressões, né? Nós pegamos textos de autores renomados, né? E cada um tem o seu ponto de vista, né? Ou seja, as palavras, elas realmente são subjetivas, né? Principalmente se falando do lírico, né? Do poema, né? Que aí se torna mais subjetivo ainda, e Isso traz, de certa forma, assim, modéstia à parte, né, no meu caso, mas traz, de certa forma, a riqueza do texto. Sim. Porque se o texto, quanto mais não simples, né, quanto mais fraco seja o texto, menos interpretações ele vai dar. Sim. Porque o simples, muitas vezes, é que é o bonito, né? Mas se ele for muito fraco tecnicamente, sem alma, né? Ele não vai dar vazão para grandes interpretações. Mas quando o texto é preferencialmente simples, de uma simplicidade atingida por uma lapidação, por um trabalho bem feito do escritor, ele vai ser universal. Ele vai trazer muitas variações de interpretações diferentes. Sim, viva a poesia. Tacílio, é possível, porque sabemos que existem, você comentou de um texto simples, né? O bonito é o simples. Mas sabemos que existem várias estruturas poéticas, né? Modelos poéticos, de várias formas de escrever um poema, né? Uma poesia. Mas se eu não tenho estes conhecimentos, né? Eu ainda posso escrever poemas? Ou não? Ou eu preciso me encaixar especificamente dentro de alguma característica literária? Qual que é a sua opinião nessa polêmica? Não, eu penso que é louvável, é importantíssimo conhecer as formas, conhecer soneto, trova, etc, etc, etc. Não necessariamente conhecer tudo, né? Porque conhecer tudo é coisa de erudito, estudioso, professor de literatura, etc. O poeta não necessariamente precisa conhecer todas as formas, mas é importante que conheça, porque daí ele vai dominar a métrica, ritmo, etc. Agora,
não conhecendo essas formas fixas, se a pessoa tiver dom, né, e dedicação, ela ainda mesmo assim ela consegue escrever em verso livre, que é o que mais se escreve hoje em dia, Sim. e com grande qualidade, né, com certeza. A poesia é uma coisa muito diferente. Pessoas, por incrível que pareça dizer isso, mas analfabetos podem escrever poesia. Sim, né? sim. Porque a poesia ela é a primeira manifestação artística da palavra, né? Mesmo quando não se tinha ainda o alfabeto, era na oralidade, já existia poesia, por isso que eu digo que pode até o analfabeto. Pessoas muito simples, temos muitos exemplos de pessoas muito simples, com pouco estudo, grandes poetas, grandes letristas de música, de música popular e tal. Agora, podendo conhecer as técnicas, aí a possibilidade de escrever melhor é muito grande, né? Então você pega, isso que eu vou dizer aqui, apesar de ter lido muita biografia dele, eu não tenho certeza do que eu vou dizer aqui. Mas penso eu, se eu não estiver enganado, que o Adoniran Barbosa, por exemplo, ele não tinha um domínio de técnica literária. Sim, eu ia até citar ele. Não né? tinha. Diferente do Noel Rosa, que era estudado. Sim, né? sim. Mas dois gênios. Ambos dois gênios nascidos, inclusive, no mesmo ano. Mas o Adoniran era fora da curva. Ele era um gênio. Sim. Então, com pouco estudo, mas com a grande vivência de artista dele, que ele trabalhou em vários setores da arte, ele escrevia maravilhosamente, né? Sem ter conhecimento técnico literário. É Então verdade. isso é possível, sim, mas podendo aprender, poxa, melhor ainda, né? Melhor ainda. O pessoal fala, mas esse negócio de escrever soneto é ultrapassado. Meu, precisa conhecer. É legal conhecer as técnicas para você escrever melhor sem elas. Quer dizer, você vai escrever melhor mesmo em verso livre se você souber como funciona um soneto, souber como funciona uma trova, souber como funciona um haikai. Aí você vai escrever melhor no verso livre, porque você vai escrever com autoridade. É aquela coisa, né? Antes de eu adaptar uma obra, eu antes preciso entender como que é a obra na sua forma original, né? Isso daí é muito presente para nós do teatro, né? Exatamente. A gente tem liberdade de ser contemporâneo, né? De mudar, né? Linguagens, mas, né? Como regra, precisamos entender ali o original, né? Sim. É mais ou menos essa linha, né? É mais ou menos por aí, é verdade. Tacílio, você, sem sombra de dúvida, é uma personalidade ilustre, né, dentro da literatura aqui da nossa cidade, né? Você é querido e admirado por todos, eu tenho certeza. Acima de tudo, você se considera um militante literário, né? Você é um soldado em prol à literatura, em prol à poesia. Você escreve, né, com esse engajamento militante. Você quer que a poesia chegue em todos os cantos ou não? Ou você é um poeta mais contido? Eu acredito, Guto, que eu fiz um trabalho de militância poética, vamos dizer assim, Sim. literária na cidade e na região. Realmente eu fiz esse trabalho, porque desde 88 eu publico livros, e antes de publicar os livros eu já escrevia, porque uma coisa é você publicar livros, outra coisa é você saber escrever. Né? Não andam sempre juntos, porque eu demorei anos para escrever o primeiro livro, publicar o primeiro livro. Tem muita gente que escreve a vida toda e não publica livros, e nem por isso deixou de escrever bem. Sim. Então, antes de publicar os livros já escrevia, depois desde 88, que já está fazendo agora 33 anos, eu publico livros, eu mesmo fazia distribuição, venda dos livros, visitei praticamente todas as escolas de Limeira divulgando esse trabalho. Uma coisa que eu gosto muito de comentar, eu fiz lançamento de livros em vários lugares diferentes, porque a poesia cabe em todo lugar. Então eu fiz em igreja, eu fiz em bibliotecas, fiz em livrarias, fiz em centros culturais, museus, bares, lanchonetes, né? Lugares onde, no começo, quando eu fazia aqui em Limeira, as pessoas não imaginavam que ia dar certo, né? E graças a Deus sempre com um público bacana, né?
Sim. O pessoal fala, ninguém vai em lançamento de livro. Mentira. Eu tinha uma média de 100 pessoas a cada lançamento de livro que eu fazia. Sim. Antes da pandemia, né? Então, isso é um trabalho, sim, de militância. Não deixa de ser. Né? Agora, com o tempo, você começa a filtrar um pouco, assim, onde você coloca o seu trabalho, com quem você trabalha, isso é natural. Né? Uhum. Então eu não me vejo mais aquele mesmo cara intrépido de 20 anos atrás, mas continuo sendo um militante. Mas mesmo não sendo este cara de 20 anos atrás, Otacílio, a gente ainda enxerga você como esse militante, né? Essa pergunta... Eu agradeço. Essa pergunta foi, na verdade, uma pergunta vazia, porque eu já sabia a resposta. Porque realmente a gente enxerga isso, né? Quando falamos poesia em Limeira, já lembramos do Otacílio. Obrigado. Bom, uma outra coisa, Otacílio, são as crianças, né? Você criou um personagem, né? Que é o Paulo Pedro. Como que é, Otacílio, escrever poesia para crianças? Qual que é esse sentimento? Então, quando eu criei o Paulo Pedro, isso no ano 2000, 2001, mais ou menos, e publiquei a primeira história do Paulo Pedro só em 2006. Uhum. E já são 3 histórias. Mudou muita coisa para mim. Eu aprendi a lidar um pouco com criança. Eu não era muito de lidar com crianças, né? Uhum. E aprendi muito com elas. As crianças, elas são a poesia em si, né? Elas têm muita poesia contida. Sim. E uma poesia espontânea, né? Elas não forçam nada. Sim. Muito naturais, muito verdadeiras. Uhum. E esse personagem, Paulo Pedro, é muito interessante. Quando eu criei, eu achava que não tinha nada a ver comigo. Aí várias pessoas começaram a falar, não, mas esse é seu alter ego, porque o Paulo Pedro, ele tem a característica de ser teimoso, né? Ele é muito teimoso. E eu achava que, como todo teimoso, eu achava que eu não era teimoso, eu ficava até bravo quando falava. E depois eu comecei a fazer uma autoanálise e descobri que quando eu quis criar um personagem infantil, só tinha que ser o Paulo Pedro mesmo, porque tem muito a ver com o Otacílio, realmente, né? Da minha teimosia, embora não pareça. O Paulo Pedro tem muito de mim, ou eu tenho muito do Paulo Pedro. E as crianças gostam muito, graças a Deus é um personagem bem aceito. E aí, né, já vejo aqui o Paulo Pedro com várias bolas, né, assim como o Otacílio, fã de futebol, fã dos esportes. Eu sempre gostei muito. Então, essa história justamente fala de uma criança que, por ser teimoso e mandão, ele não aceita, esse livro fala de preconceito, na verdade, que ele não aceita outros esportes, ele só aceita o futebol. E eu fui uma criança assim, né? Eu sempre gostei só de futebol. E isso não é saudável. Daí, no final do livro, ele aprende a valorizar todos os esportes. Sim. Então tem essa mensagem para a criança, né? Da diversidade. É um livro que, na verdade, fala de preconceito e diversidade. Sim. De uma forma leve, né? De uma forma leve, esportiva. Quem nunca esperou ansiosamente pelo aquele dia das aulas de educação física, né? E só queria futebol, né? Exatamente. É bem isso, você captou muito bem. Esse outro livro, Otacílio, Arapuca, né? Metapoemas. Esse é o mais recente. Né? É o mais recente, né? Tem um ano que foi lançado pelo Caso, que é uma editora paulistana que está em ascensão. Semana passada saiu um prêmio da União Brasileira de Escritores. E, se eu não me engano, 5 autores da Pelo Caso foram premiados. Então é uma editora que está indo muito bem. Teve indicados ao Prêmio Jabuti, que só de ser indicado já é um acontecimento. Olha. E eu, graças a Deus, estou hoje como um dos autores da Pelo Caso. E o Arapuca é um livro que fala de poesia. É um livro escrito em forma de poesia, em que todos os poemas falam a respeito de poesia. Sim. Sobre o título, Otacílio, por que Arapuca? Arapuca é para capturar o leitor. Uma armadilha.
Essa é a ideia. Pegou, foi fisgado. Pra gente... Bom, eu selecionei um poema aqui, Otacílio, que foi inclusive o seu último post nas redes, que você inclusive disse que vai dar uma afastada, né? Uma desintoxicada. Que é o poema Um Canto de Paz. Não, apesar de ser o último poema que você postou, não é um poema novo, né? Recente. Você escreveu ele quando? 2018. 2018. O poema chama Um Canto de Paz, de Otacílio Monteiro, e diz o seguinte: eu corro o risco de ser tolo, piegas, brega ou vazio. Você que anda arredio, nervoso, fulo, furioso, impregnado de certezas e até os dentes bem armado com as razões de um açoitado pela injustiça social. Talvez me ache um idiota, talvez até me queira mal, mas eu vou pagar o mico de ser piegas ou vazio. Você que está no meio-fio, com seu fuzil de tantas falas, as balas no pente da agulha, numa patrulha sem igual, talvez me ache um diletante. Você que é um militante, talvez me ache irritante, talvez até me queira mal, mas eu vou correr o risco, tocar até furar o disco, uma canção que pede paz. Rapaz, controle o fanatismo, deixe de lado o seu achismo ou a sua ilha de certezas. A flor ainda é o poder, coisa mais linda de se ver. É o amor a promover delicadezas. Respeite a cor de outra bandeira, que esta pátria brasileira é multicor, cada cabeça uma sentença. Faça valer sua presença pelo amor. Tacílio, eu não sei se ainda tem a ver com aquela questão da subjetividade que todos absorvem, né, ao ler um poema, mas é um poema um tanto político, um tanto social, ou não? Sim, sim. Isso é Apesar da... todo político social mesmo. Ah. Essa polarização, né, de ideias aí que está pairando no ar já há um bom tempo, e principalmente nas redes sociais, né, onde as pessoas se tornam mais sabedoras de tudo, mais agressivas, né, mais difíceis de se lidar do que já são no dia a dia, né? Sim. É uma armadilha muito grande isso, e eu escrevi a respeito disso. Mas eu escrevi um poema na década de 90, para você ver como isso é uma coisa muito antiga, infelizmente, com uma temática parecida, que se chama modernidade. Tempos difíceis. Tempo de homens difíceis. Homens duros, embrutecidos modernamente. Modernamente embrutecida. Mas também tempo de homens de bem. Havemos de ser bem-vindos a uma nova e serena era de homens redimidos pelo próprio sentimento. A paz não se planta, não se fabrica e nem cai do paraíso. Ela se exterioriza, um tanto canção e outro tanto sorriso. Lindo, maravilhoso. Bom, Tacílio, muito obrigado, tá, por esse bate-papo bastante rico. Fica aí convites para sempre estar participando de nossos projetos, né? Você orgulha aqui a nossa Limeira, né, sendo essa figura, né, da poesia, e a gente só tem a agradecer. Imagina, eu que agradeço demais, Guto, pelo convite, fazer parte desse belíssimo cabaré cultural e estou à disposição para mais projetos. É isso aí, a poesia prevalece. Olá, eu sou Robson Barbosa, sou músico, cantor e compositor, sou daqui de Limeira. Há um tempo atrás eu me deparei com esse poema do Tacílio, eu achei lindo, fiquei realmente tocado e fiquei inquieto e acabei
tendo que fazer esse arranjo e mostrei para ele, ele gostou muito e agora estou aqui para mostrar para vocês. Espero que gostem. Muito obrigado. Hoje, quando alguém me exorta a contemplar no céu o sol ou a lua, fecho logo a porta que dá para a rua e, fechado em mim, choro por Cabu. Choro porque sinto que há pouco céu, que havendo sol, ainda falta luz e que não há lua, apesar dos lobos que sangram as presas imóveis passivas da triste Cabu. Cada um de nós que juntamos tanto, podíamos dar um pouco do encanto deste céu que temos, deste sol que amamos, desta lua cheia que tanto cantamos, sobretudo as nossas distantes irmãs da fria Cabu. E se ainda houver a pulsar no peito um naco qualquer de um Deus que se doe, de um Deus que se doa frente à injustiça, que se faça agora uma oração, uma doação, um gesto, um afago para o povo inerte, para o povo magro, para o antipovo da amarga Cabu.
acabou. Oh, amarga e fria acabou. Choro porque sinto. Bom, então estamos aqui nessa casa aconchegante, linda, toda verde. Gostosa, muito verde. Que quando chegamos falamos, vai ser ali que vamos gravar, nesse cantinho. Muito obrigado por aceitar a gente, Maria, né, na sua casa. Um prazer, prazer. Uma coisa tão íntima, né? Receber a gente na casa, né? Sim. E vamos bater um papo, Maria, sobre poesia, sobre você, né? Tá. Pra gente te conhecer um pouquinho, né? Quem é Maria Rita Lemos, né? Qual que é a sua ligação, Maria, com a poesia? Veio desde menina? Então, veio desde menina, porque eu tive uma mãe, tenho uma mãe, né? Ela já cruzou o rio, tá do outro lado já. Mas ela me incentivou muito, porque ela gostava muito de ler, né? E ela era pianista também, sempre foi artista, sempre foi ligada às artes. Então, teve um lado ruim nisso, porque, na verdade, eu nunca fui para a cozinha, nunca aprendi a cozinhar. Eu me lembro que o primeiro arroz que eu fiz, nossa, deu panelada de arroz, assim, porque eu não sabia que arroz crescia. Eu falei, mãe, não sabia que arroz crescia. Ela falou, pois é, eu também fui descobrir depois, muito tempo depois. Então, porque ela falava, não, mas você não nasceu para fazer arroz, é para você estudar piano, para você escrever. Então, eu não fui assim, criada para o lar. Tradicional. Infelizmente ou felizmente, depois eu descobri que eu tinha que também aprender a fazer arroz e tudo mais, né? Mas eu desempenho, não vou dizer que eu gosto, que eu adoro, não, eu desempenho. Faço o que tem que fazer e tudo bem, acho que ninguém passou fome até hoje aqui em casa. Mas eu gosto muito, muito, muito de escrever, muito. Eu escrevo desde pequena e tive professores, seu Célio Sampaio Silva, que também já está do outro lado, professor Prince, professores de português muito bons, que sempre me incentivaram. Eu fui do tempo de fazer aquela composição à vista de uma gravura. Acho que vocês não pegaram esse tempo, né? Agora é redação. Naquele tempo era composição. Isso, o Otacílio falou pra gente, né? Quando conversamos com o Otacílio, que antes era composições. Composição. Ou vendo uma gravura, ou sem gravura. Tipo assim, um dia das minhas férias. E as minhas sempre eram escolhidas, sempre eram... Eu sempre me dei muito bem com as palavras, né? Então... Nós sabemos bem. Maria, você é psicóloga, né, por formação. Porém, poeta, escritora por opção. Sim, gosto de tocar piano também, né? Estudei 15 anos de... Musicista também. Música, isso, com a irmã Gertrudes, minha grande professora, que também está do lado de lá. Tá. Muita gente está do lado de lá. Meu pai dizia que a gente começa a perder o medo da morte quando a gente descobre que tem mais gente de lá do que do lado de cá. E eu acredito muito nisso, é verdade. Conseguimos normalizar, né? Sim. Que a morte é algo natural de todos muito, nós, né? muito. É só o outro lado da vida. Tá? E você, Maria, enquanto psicóloga, né? Existe espaço, né? Para poesia, para literatura dentro da sua profissão? Eu digo isso porque o poema é um dos poucos remédios que a gente consegue encontrar, que consegue tocar nas nossas angústias, né? Sim. Como que é essa relação assim da poesia, da literatura, né, da sua formação? Sim.
com a psicologia? Eu sei assim dizer por mim. Eu sei que eu me sinto mais à vontade para escrever nos dois extremos da vida. Ou quando eu estou muito alegre, quando eu tive uma notícia muito boa, ou quando eu estou muito triste, quando eu estou num momento de muita saudade, ou do meu filho, ou de alguma coisa. Quando eu estou vivendo momentos extremos. Parece que a dor e a alegria elas saem mais espontaneamente de mim nesses momentos. Externa, né? Sim. Quando a gente está naquele ato sim, de sentimentos, sim. né? As palavras vêm com maior facilidade. Vem. Você prefere se expressar, né? Qual a sua facilidade, né? Seria se expressar em voz ou em palavras? Eu não sei, as duas coisas. Acho que depende do momento, depende da pessoa, sabe? Depende muito. Eu acho que eu tenho a facilidade para as duas coisas. Agora, quando eu sinto que a pessoa está mais inclinada a ouvir, eu gosto mais de falar. Quando ela está inclinada mais a ler, ela está mais introspectiva e tal, eu gosto mais de escrever. Sim. Eu sinto muita falta de cartão de Natal, morro de saudade. Sabe quando a gente recebia pelo aquele correio? tato, né? Você foi desse tempo, hein? Não adianta negar. É. Que vinha aqueles cartõezinhos com música, Às vezes né? cheirinho, né? Isso, selinho, eu sinto falta, né? Sim. Hoje as coisas vêm tudo por WhatsApp, eu acho tão assim, melancólico, né? Um pouco melancólico, né? É verdade. Não tem aquela coisa de abrir, Sim. de rasgar o envelope, era até sensual, né? A gente queria... Tinha toda uma coisa mística. A gente queria abrir devagarinho para guardar o envelope, né? Isso, era místico, né? Sim. E eu digo isso porque você, como psicóloga, usa também muito da palavra, Sim. né? Para confortar, né? Para instruir, né? E ao mesmo tempo... E aqui. né? E escutar. E ao mesmo tempo tem esse dom da escrita também, né? Então é uma coisa completa, né? Existe uma completude, né? Por isso da minha pergunta, né? Se a poesia cabe na sua profissão. E eu acredito que cabe muito bem. Cabe né? muito. Você comentou que quando a pessoa está mais introspectiva, você prefere escrever, Sim, né? Isso sim. já nos diz que a poesia ela realmente é mais íntima, né? Ela Sim. alcança lugares, ela consegue alcançar Sim. lugares mais profundos, né? Sim. Isso é muito legal, né? Isso é muito forte, né? Um detalhezinho que eu gostaria de colocar, eu nunca fui muito de verso, eu sempre fui mais de prosa. De prosa, sim, é a sua identidade, né? Que nós maior, conhecemos de Maria Rita. Sim. Eu me esforço um pouquinho por fazer rimas. Não é muito tão natural para mim as rimas, tá? Eu prefiro, assim, fazer textos em forma de poeta também, de poesia, mas aquelas rimas, sonetos, tal, não são meu forte. A estrutura Sim, de poesia tradicional, sim. né? Não é a Não sua... é meu forte. Com certeza. A gente conhece, né? Você mais pelas prosas, pelas crônicas, Sim. né? Maria, teus textos, então, essas crônicas, né, que falamos, elas ilustram com bastante detalhe momentos de nostalgia, né, coisas do cotidiano, nos quais qualquer um vai passar, por exemplo, do lado de uma estátua e simplesmente vai esquecê-la. Você não, você consegue detalhar aquilo, consegue colocar um período, né, de momento, né, que aquilo significou. Alguns detalhes que talvez escape as pessoas que não prestam, ou escape a maioria das pessoas normais, né? Eu acho que um escritor não é uma pessoa normal. Hoje eu vi na TV a Lucinha, que foi mãe do Cazuza, né? É mãe do Cazuza. Cazuza está do outro lado, ela continua mãe dele por aqui. Ela afagando a estátua do filho e falando sobre o filho, e ela estava afagando o tornozelo da estátua, sabe? Mas de uma forma como se ele estivesse vivo, como ela estivesse massageando a estátua. Aquilo me chamou a atenção. Olha que interessante, era uma mãe
fazendo massagem na estátua, no tornozelo do filho. É como se ele estivesse ali vivo. Ela falando, mas as pessoas têm que ainda se preservar, saber que a AIDS não acabou. E assim, no tornozelo da estátua. Muito lindo, muito É uma lindo. imagem poética. Forte. Fortíssima, forte, né? Forte, muito forte. Sim. Né? Mas se você passa longe da poesia, você não percebe esse detalhe, né? Sim, sim. Se você Passa- você não utiliza da poesia para detalhar, Isso. né? É, Às vezes somente a imagem ela não basta, né? é. E o que gostamos muito dos teus textos, Maria, são essa riqueza de detalhe que você coloca, principalmente, posso estar equivocado, né? Principalmente em assuntos do passado, né? Em assuntos que despertam essa nostalgia. Seria exagero da minha parte, Maria, eu te caracterizar como uma pessoa que gosta, que tem como inspiração o passado? Não é exagero não. Não é exagero não. Eu sou uma saudosista. Eu me considero uma saudosista, muito mais do que uma futurista. Sim. Porque o futuro eu ainda não fui, não conheço. E o passado, eu acho que quanto mais a gente vai envelhecendo, e eu vou falando isso com toda a propriedade, porque eu não tenho mais 15 anos, né? Nem 25, nem 35. Vai pôr um 5 nisso. Tem 36, então. Vai. Eu sou envelhecente. Eu sou uma adolescente reciclada. Você é uma criança nascida faz tempo. Não, eu sou uma adolescente em processo de reciclagem. Eterno processo de reciclagem. Então, para mim, o passado é uma coisa muito vívida. Muito vívida. Né? Muito. Eu sei até quem me deu essa florzinha aqui, quem me deu esse. E sei onde eu estava, ali, naquele terraço. Quando uma pessoa muito querida, o Cláudio, me deu essa folhagem que eu tenho até hoje, cuido com muito carinho e vou fazendo assim, vai subindo, tá vendo? É a mesma folhagem. Eu sei quem deu. Sim. Então são coisas assim que marcam, né? Sim. A gente se E sente eu digo marcado. isso porque a gente sente isso, né? Enquanto lê, sim, né? sim. Os meninos que apresentaram, né, interpretaram as cenas baseadas nos teus textos, também, né, me falaram que, nossa, é tão fácil falar este texto, porque tá assim com uma riqueza de palavras, Detalhe, que, né? Que assim, é muito fácil, né, de eu sentir o que ela quis dizer, né, com aquele texto, né? Isso é bem louvável, Maria, parabéns, tá? Muito obrigada. A gente sente muito orgulho, né? Muito você como obrigada, e isso me enche assim de responsabilidade, né? Eu tenho uma responsabilidade grande de tentar passar realmente isso a quem me lê. Sim, Tá. é muito gostoso. Maria, existe um ambiente, né? Aí aqui já é uma curiosidade nossa, né? Existe um ambiente ideal, assim, ou um período do dia que você prefere sentar e escrever? Aqui. Nesse lugarzinho? Esse cantinho, pôr do sol. E como? Você usa o computador? Você usa Não, na mão? não. A primeira coisa é na mão. A mão, tchu, sabe assim? Não tem Olivetti, Afinal, não tem ainda máquina. afinal tá aí o saudosismo, né? Isso, saudosismo. Na mão, aí eu vou lá para dentro, aí eu digito, aí eu uso os meios tecnológicos que eu conheço, que tive que aprender, né, na marra, mas e são bem-vindos, né? São bem-vindos todos eles e faço bonitinho, mas a primeira coisa é na mão. E aqui, nesse lugarzinho? Esse lugar é ótimo. A não ser textos mais longos, né? Como os que eu escrevo para o jornal, por exemplo, que são textos mais, não são tão poéticos. Mais assim, profissionais, né? Textos são mais profissionais, aí já eu vou direto pro micro. Bom, eu escolhi um poema e gostaria de ler. O poema chama É Só um Instante, de Maria Rita Lemos. É só um momento, foi o que lhe disseram no momento de dor. Dor de quê? Foi o que lhe perguntaram. O que dói? A alma, respondeu Maria. O sentido de tudo. A falta de apetite. Mas Maria não come? Maria mastiga, deglute, digere, engole a comida 3 vezes ao dia.
engole o fastígio, o tédio, o nada. No resto do dia é só um momento. Falta pouco para voltar a viver. Falta pouco, talvez, para voltar a ter tesão pela vida, pelo amor, pelas plantas, pelo fato. Das mudas de ipê roxo recém-plantadas estarem vivas, bem verdes, começando a crescer. É só um momento. Maria acreditou no médico, no que lhe disseram. Os que a amavam e os outros que nem tanto. A vida passou num momento e ela nem sabe quanto. Já nem mais conseguia ouvir as vozes. No momento, nada mais fez sentido. E acabou tudo para Maria. Apenas num momento. O que foi, Maria, esse instante? Então, eu até agora estou tentando procurar essa pessoa. É. Foi uma moça que me procurou. Ela estava num processo de automutilação. Sim. E a automutilação a gente sabe que é uma forma muitas vezes antecipatória do suicídio. Ela estava numa depressão muito profunda, fazendo remédios psiquiátricos muito fortes, e ela fez algumas sessões e depois ela sumiu. E antes dela sumir, eu Escreveu. consegui incorporar essa dor, né? Que ela sentia, como ela dizia, que era uma dor de alma, e que ela se cortava para ver se, quando o sangue saía, que ela se cortava superficialmente, que é a automutilação, mas se quando o sangue saía, ele tirava um pouco dessa dor de dentro. E que os médicos falavam, é só um momento que você está vivendo, é um momento só. Então ela pegava nesse momento que nunca acabava. Nunca acabava. E eu não acho essa moça, ela sumiu até do meu... Sumiu. Então eu aguardo que ela me procure, que ela ainda esteja por aqui nesse plano, né? Senão eu dei o meu melhor. E a gente tem que ter essa noção também que não somos deusas, nem Deus, né? Sim. A pessoa é dona do seu destino também, e a gente tem que ter esse respeito por isso, né? Mas dói pra gente também. Sim, é só um momento, é só um momento, é só um momento. É só um momento, e esse momento é difícil. Legal. É um poema bastante forte, né? Muito forte. É um poema que Muito tem... forte, muito forte. Era ela que me dizia que ela acordava e pensava que ela tinha que ficar respirando o resto do dia para chegar de noite e dormir de novo e esquecer que ela existia. Então você imagina o que é ficar respirando para saber que está vivo, e daí de noite, ai que bom, eu não preciso saber que eu estou vivo. Sim, Terrível, né? são coisas... Muita dor, É. muita dor. Coisas transcritas em poemas, Sim. né? Que quando lemos, entendemos. Sim. E agora queremos, na verdade, escutá-la, Maria, lendo Então. um dos teus. Eu separei uma coisa que para mim é muito importante, uma coisa que fala do meu filho. Onde que eu pus aqui? Ah, tá. Porque desde pequenininho que ele falava que ele queria morar em Minas. Sim. Não sei por quê. Morou em Minas, está fazendo uma casa em Minas, agora ele está no Acre. Mas quando eu escrevi isso aqui, ele estava em Minas. Então se chama Meu Filho Não é Mineiro. Meu filho não é mineiro, mas mora nas Minas Gerais. Garoto ainda, ele me disse numa esquina, vou crescer e morar em Minas. Cresceu e se foi. Eu, saudosa, fui visitar sua vida, cheia de medo. Um medo que só as mães podem ver, ouvir e sentir. Medo de que ele gostasse. Gostasse de cachoeira, pão de queijo, cama patente, que ele quisesse ficar de repente morando, namorando, ficando, meu filho, sem medo, sem vergonha, medo de que ele gostasse do Vale do Jequitinhonha. E não é que ele gostou? Hoje ele fala muito uai, conhece o cantar dos pássaros, é melodioso aos seus ouvidos o mugido do gado.
Meu filho só acredita em fumaça se vê o fogo. Arrisca só com garantia. Não troca gato por lebre. Meu filho é simples e puro, humilde e modesto. Nasceu paulista, hoje é mineiro, porque se apaixonou pelo Jequitinhonha e seu vale, por procurar diamantes, por amar a liberdade, por gostar de política. Meu filho chora pelo Rio Doce, tanto e com tanta dor, que até me ensinou sobre esse amor a Minas, as específicas e as gerais. Belíssimo. Ele até fala do Rio Doce, porque eu escrevi isso aqui muito próxima daquela tragédia, né? De Brumadinho. Isso, que ele sofreu muito também, né? Entendi. Ele mora lá nessa região do Jequitinhonha e ele sofreu muito. Então é isso. É isso, Maria. Muito obrigado, tá? Obrigada a vocês, obrigada por ter hoje sido uma planta a mais, né? Um sorriso a mais aqui no meu lugarzinho. Não, a gente que agradece. É uma satisfação nossa. E espero que a gente se encontre novamente, né, em projetos. Tomara. Para expandir cada vez mais as artes, se Deus né, quiser, a poesia. Se Deus quiser. Enquanto eu estiver para esse lado aqui do Rio, e Deus ainda me conceder essa faculdade de Amém. Vamos ficar muito falar e escrever, estarei fazendo isso. Muito obrigado, Maria. Muito obrigada.